Senhores, sejam bem-vindos aí a mais uma bateria de exercícios do Gabarito Enem. Dessa vez vamos resolver algumas questões de trigonometria e geometria, né? Aquelas que nós sentirmos necessidade de fazer alguma parte teórica, nós faremos. Mas a princípio nós vamos resolver aí as questões da melhor maneira possível, ok? A questão número 1, de razões trigonométricas, ela diz o seguinte: um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para medição de comportamento na camada de ozônio. A sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus. Então, na verdade, você tem a pessoa A localizada nesse ponto, você tem a pessoa B localizada nesse ponto, pessoa A 1,8 da onde o balão caiu, porque quando você fala de distância, a gente sempre fala de uma altura, né? Chamar essa altura de H, fazendo uma altura aqui, que é uma linha perpendicular à linha horizontal, ou seja, a linha do chão. A pergunta é qual a altura aproximada em que esse balão se encontrava, né? A teoria toda aqui vai ficar baseada naquelas nossas razões trigonométricas que a gente já viu, né? De tal forma que se a gente colocar um triângulo retângulo, certo? E colocar aqui um ângulo alfa, nós temos uma medida aqui B e uma medida aqui C, de tal forma que se esse triângulo é retângulo, né? E uma medida aqui A, vou botar um B minúsculo, né? Porque é lado. A gente vai dizer que seno de alfa é igual a B sobre A, o cosseno de alfa é igual a C sobre A, e a tangente de alfa é B sobre C. Observe que para usar seno e o cosseno, nós temos que ter a hipotenusa, certo? E nesse momento essa hipotenusa não é fornecida. A gente pode colocar diretamente o fato de usar a tangente de 60, certo? Porque se a gente não tem a hipotenusa, mas a gente tem um cateto, quer saber esse cateto, e tem esse cateto aqui com um ângulo de 60 graus, a gente pode usar a hipotenusa sem problema nenhum. Então, a gente pode usar a tangente sem problema nenhum, porque a gente não precisa da hipotenusa. Então, acho que a melhor solução, a forma mais simples e mais rápida de conduzir esse problema, é usar a tangente. Então, naquela tabelinha a gente sabe que a tangente é de 60 graus, raiz de 3. Pelo desenho, a tangente de 60 graus é igual a cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o 1,8. Então, nós estamos dizendo, na verdade, que Nós estamos dizendo, na verdade, que a tangente de 60, que é a raiz de 3, é igual a H sobre 1,8. A questão não fala nada sobre o valor da raiz de 3, mas aproximadamente nós temos a raiz de 3 como 1,7. E aí vezes 1,8, que seria o nosso H aproximadamente. Então, se eu fizer 1,7 vezes 1,8, eu vou ter 8 vezes 7, 56, 8 com 5, 13, 7 e 1, isso vai dar 6, 10 e 3.
né? Com a vírgula 3,06, o H é aproximadamente 3,1 quilômetros. E aí nosso gabarito, letra C. Essa seria uma forma de fazer, só que aí nós estamos batendo num problema do aluno na prova, por exemplo, não saber o valor aproximado da raiz quadrada de 3, que é muito aceitável, né? Então a gente pode conduzir esse problema de uma outra maneira. A gente pode fazer esse problema da seguinte maneira. Existe uma condição, um conceito, né, que fala de duas coisas. Primeiro conceito, que diz que se você tem um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo, vou botar um triângulo retângulo mais perto da realidade, um triângulo retângulo, e diz que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, e diz que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, então qualquer que seja essa medida aqui é a metade, e essa medida daqui é a metade raiz de 3. Ok? De qualquer maneira, nessa questão, nós vamos trabalhar aí com uma medida aproximada, não tenha dúvida. Né? Esse é um bom conceito, é uma boa forma de conduzir. Um primeiro conceito é esse. E um segundo conceito é que se você tem um triângulo qualquer, e você coloca esse ângulo alfa e esse ângulo alfa, então esse ângulo externo aqui, esse aqui, vai ser sempre a soma desses dois alfa. Ok? Então, e isso acontece o contrário. Se você bota um 2 alfa aqui, esse ângulo dobro desse, esse ângulo tem que ser igual. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nessa questão aqui é 30 e aqui é 60, então com certeza aqui tem que ser 30. Certo? E como aqui também é 30, ok? Você pode garantir que essa medida daqui, na verdade, é a metade dessa medida daqui, que é 3,6. Né? Aproximadamente. A gente pode ter botado 3,7, né? Porque se esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, então essa medida é igual a essa. E agora, de uma maneira bem mais tranquila, você usar o seno ou o cosseno de 60 ou o seno de 60, né? E aí seno de 60 graus é igual a H sobre 3,7. E como seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, vezes 3,7 vai ser o H. Na verdade, nós vamos chegar à mesma conclusão que nós chegamos da forma conduzida anteriormente, que precisamos usar a raiz de 3 como um valor aproximado de 1,7. Então, tá aí a dica. O aluno pode perguntar, mas Kellyson, se eu não quiser usar a raiz de 3 aproximadamente igual a 1,7, a partir desse ponto você faz teorema de Pitágoras. Se você sabe que isso é 3,7 e isso é H, você também pode fazer a questão usando H ao quadrado igual a 1,8 ao quadrado mais 3, nós trocamos de posição aqui. Nós podemos fazer 3,7 ao quadrado igual a 1,8 ao quadrado mais H ao quadrado. E aí, se você fizer essas contas, você vai chegar à mesma conclusão. Só que eu não aconselho a fazer aqui, porque aí você vai ter que fazer a raiz quadrada aproximada de um número meio estranho. Então, o teu cálculo, o teu trabalho vai ser muito maior, né? Então, fica aí a dica, fica aí a questão número 1, certo? E agora faremos a questão de número 2. Bem, então, baseado na teoria que a gente fez, nós construímos os gráficos, mostramos quais seriam os gráficos das funções cosseno, seno e tangente. A gente vai resolver uma questãozinha de trabalho sobre isso. E o que é mais importante são aqueles valores de máximo e mínimo. A questão diz o seguinte, né? Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a
R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximos e mínimos, diz-se que o satélite atingiu o apogeu ou perigeu, respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de T seja dado por, aqui é um Rzinho, R em função de T, ou seja, o R em função do tempo. 5.865 dividido por 1 mais 0,15 cosseno de 0,06T. Bem, então é uma função que trabalha com o raio, né, a distância do satélite em relação ao raio da Terra, ao centro da Terra, em função do tempo. Então, chega um determinado momento que ele está o mais longe possível, seja um determinado tempo que ele está mais próximo possível. Isso é dado como apogeu e perigeu, certo? Mais longe possível é o apogeu, mais perto possível é o perigeu. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu, no perigeu, representado por S. Então, o que seria S? S seria a soma do valor R máximo mais o valor R mínimo. Então, seria o R de T máximo mais o R de T mínimo. Ok? Então, o que a gente vai fazer é calcular quem é o máximo e quem é o mínimo. Aí a gente lembra, né? Se isso aqui é o cosseno, se isso daqui tem a função trigonométrica cosseno, o que a gente tem, o que a gente acabou de falar, é que o gráfico de uma função cosseno é uma curva, né? E essa curva, ela saindo daqui, do ponto mais alto 1, ela tende a fazer movimentos cíclicos. Então, nós dissemos que o maior valor possível é 1, o menor valor possível é menos 1. Ok? Bem, o que nós vamos fazer é calcular o máximo e o mínimo trabalhando com esse conceito, com essa teoria. Só que aqui você tem que tomar muito cuidado, aluno. Você tem que tomar bastante cuidado com uma condição seguinte, ó. Uma fração onde o numerador é constante e o denominador é uma variável, ela é máxima quando x é mínimo e ela é mínima quando x é máximo. Ou seja, se eu mantenho isso constante e vou aumentando esse de baixo, se eu mantenho esse parado e vou aumentando o de baixo, vou fazendo sobre 2, sobre 3, dividido por 4, dividido por 5, dividido por 6, dividido por 10, vou aumentando isso aqui, a minha fração cada vez fica menor. Então, quanto maior é isso de baixo, menor é a fração. No entanto, se você vai diminuindo isso, colocando esses números cada vez mais próximo do zero, né? 1, 0,1, 0,01, 0,001 e mantendo-se constante, a minha fração fica cada vez maior. Então, a fração toda tem o maior valor possível quando o denominador tem o menor valor possível. A fração toda tem o menor valor possível quando o meu denominador tem o maior valor possível. Baseado nesse conceito, meu R de T vai ser máximo
quando esse denominador for mínimo. E quando que esse denominador é mínimo? Quando esse cosseno de 0,06t for igual a menos 1. Ok? Então, cosseno de 0,06t, ele vale no mínimo menos 1, e o cosseno de 0,06t, no máximo 1. Não pode passar de 1, não pode passar de menos 1. Bem, então isso vai ser 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes menos 1. Então, 1 menos 0,15, isso dá 5.865 divididos por 0,85, que vai dar 58.650, não. Então vai ser 586.500 dividido por 85, ou seja, eu tirei 2 casinhas, botei 2 zeros. E o meu R de T será mínimo quando 5.865 for dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. Isso vai dar 5.865 divididos por 1,15. 586.500 dividido por 115. Ok? Bem, o que a gente vai fazer agora é essas continhas, né? Lembrando aos senhores que vale muito a pena vocês treinarem isso. A gente coloca aí a grande observação que vale muito a pena você treinar conta. A conta é muito importante, né? Eu fiz, né, essa conta, lógico, e achei alguns valores aqui, só para a gente não perder tempo. Então eu fiz essas contas, isso deu 6.900, né? E esse aqui deu 5.100. Fiz a continha aqui, tirei uma colinha para poder não perder muito tempo fazendo essas contas aí no quadro com vocês. Mas vale muito a pena vocês pegarem para poder fazer. Então, 6.900, 5.100, agora a gente sabe o S, né? Que o S é a soma do máximo com o mínimo, ou seja, 6.900 mais 5.100, certo? Isso vai dar 12.000, a unidade é em quilômetro, isso é 12.000 quilômetros, letra B, ok? Então, recapitulando só o que a gente fez, o que a gente pensou, primeiro foi mostrar, né, todos os gráficos, todas as funções, mostramos a função seno, a função cosseno e a função tangente, mas para poder dizer que existem sempre pontos máximos e pontos mínimos para cada uma delas. E quando a gente trabalha com máximos e mínimos, a gente precisa entender que o maior valor possível para o seno e para o cosseno é sempre 1. E o menor valor possível para o seno e para o cosseno é sempre menos 1. O que não é limitado é a tangente. Tangente não tem maior valor possível, tangente não tem menor valor possível. Mas a tangente não está definida nem em 90 graus, nem em 270 graus. Essas são as duas coisas mais importantes que vocês têm que lembrar. Certo? Muito obrigado, então. Ficamos por aqui, mais a bateria de questões. Mais tarde vamos fazer mais algumas para a gente poder estudar mais. Fiquem com Deus e bons estudos.